ponto que conecta Romanos, ou capítulo 8 a tudo em Romanos, ele é mais missiológico do que ele é soteriológico. Em outras palavras, Romanos tem mais a ver com a missão da igreja do que tem a ver com a doutrina da salvação. E ele tem a ver com doutrina da salvação, mas é muito mais fácil você entender a soteriologia de Paulo quando ela é subordinada ao argumento missiológico do que quando você entende ela solta, tá? Como a gente leu Romanos durante muitos anos em função da sua soteriologia que está lá, ela tá lá, a soteriologia de Romanos está lá. Mas como a gente leu a carta em função da soteriologia e não a soteriologia em função do argumento que Paulo está fazendo, muitas vezes a gente acaba distorcendo passagens e não entendendo o que Paulo está realmente querendo dizer. E tendo dificuldade em encontrar essa unidade na carta. E ela fica parecendo que tem blocos mesmo. Aqui Paulo parou de falar de salvação, né? E ele começou a falar de santificação, é mesmo, é outro tema. Não é bem isso. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 589. Eu sou o Rodrigo Bibo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Eu acho que é assim a música. Mas será que ela tá certa, velho? Ai. Então, não é isso? E eu sou o Victor Fontana e, cara, falar de soteriologia é maravilhoso quando a gente fala de missiologia junto. E nos recados paroquiais dessa semana, o último BTcast do ano, eu tô aqui só pra agradecer a todos vocês, tá bom? Aos mais de 40 mil ouvintes que estão com a gente no Spotify, entre os outros espalhados por outros apps de podcast como Deezer, Podcast Addict, Castbox, enfim. Muito obrigado a todos vocês que ouvem nosso podcast, inclusive aqui mesmo no YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês, galera. Obrigado a todos os mantenedores e mantenedoras do nosso ministério, vocês que apoiam financeiramente. Inclusive, em dezembro a gente lançou um BTcast M exclusivo para vocês. Corre lá no grupo do Telegram, que tá o link lá. Bibo, eu sou mantenedor e não tô lá no grupo do Telegram. Manda um e-mail para contato@bibotalk.com. A Camila vai ver se tá tudo direitinho com a sua contribuição, te coloca lá no grupo e tal. Sensacional, e você pode ouvir os conteúdos exclusivos para os mantenedores. Obrigado aos alunos e alunas da Escola Bibotalk de Teologia. Muito obrigado. Inclusive, vou ter um foco especial para a EBT em 2025. Então, você que é aluno, você que é aluna, espere muito conteúdo de qualidade dentro da nossa plataforma. Você que ainda não é aluno, em fevereiro a gente abre vaga para o nosso curso, para a nossa segunda turma da Escola Bibotalk de Teologia. Muito obrigado a todos vocês que compram na Amazon pelo nosso link. Sério, gente, desde 2018 a Amazon, né, as comissões que a gente recebe da Amazon, elas são muito importantes para manter o nosso canal, para manter a minha vida. Muito obrigado mesmo a todos vocês que compram também na Plenitude Distribuidora pelo nosso link. Sim, eu divulgo pouco o link da distribuidora Plenitude, mas a gente tem também, vou estar colocando aqui inclusive na descrição deste BTcast. E obrigado a todos os meus leitores, a todas as minhas leitoras, né? O nosso livro aí encerrou o ano com mais de 600 mil cópias vendidas, O Deus que Destrói Sonhos. Muito obrigado, galera, não tem palavras para agradecer vocês. Inclusive em abril, se Deus quiser e assim permitir, sai a continuação de O Deus que Destrói Sonhos, Como se tornar um servo inútil. Como se tornar um cristão inútil. Eu fiz uma enquete e o cristão venceu. Como se tornar um cristão inútil. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o Bibotalk, obrigado a todos os voluntários aqui, a todo mundo que presta serviço ao Bibotalk. Muito obrigado, galera. Tamo junto e que 2025 continue sendo uma bênção, a gente aí levando boa teologia, uma boa discussão teológica, boas reflexões até os confins da web. Fiquei com esse papo show de bola que eu e o Victor Fontana estamos tendo sobre o coração de Romanos. Gente, estamos aqui com o Victor Fontana para falarmos um pouquinho sobre esta obra aqui, ó, N.T. Wright. Quando você vê N.T. Wright nessa capinha aqui, saiba o seguinte, é a coleção da Thomas Nelson apresentando escritos introdutórios do N.T. Wright para você, tá bom? Quando você vê essa capa, essa diagramação aqui,
saiba que é um bom texto para você começar a ler N.T. Wright. E a Thomas Nelson tem vários desses livros aqui, dessa coleção do tio Tom Wright, para você ler. Jenny, põe na tela, por gentileza, aí, os livros dessa coleção aqui, tá bom, gente? Ó, Simplesmente como Jesus e Quando Deus se Tornou Rei. Ah, e tem Paulo também, tá? Paulo, uma biografia. Então são escritos introdutórios do N.T. Wright. E aqui, Vitor Fontana, a gente tem um livro que me chama a atenção pela proposta dele, ou seja, No Coração de Romanos. E vamos começar com conteúdo, porque o pessoal quer conteúdo aqui, senhor Vitor Fontana, e por isso que eu chamo os meus amigos, tá? Porque se eles quiserem só piadas ruins e músicas mal cantadas, seria só eu. Mas como tem muito conteúdo, é o seguinte. Por quê? Por quê, Vitor Fontana? Romanos 8 é o coração da carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar com essa. Caraca, você já começou com a pesada, hein? É meia hora, tá todo mundo querendo ir pra ceia de Natal. Já passou o Natal, já passou o Natal. Não passou o Natal, peraí. Assim, já passou o Natal? Não passou o Natal ainda. O pessoal já tá esperando pra ceia, entendeu? Então é isso. A culpa é do Tom Wright, né? Que o cara escreve um livro sobre Romanos, e em vez dele escrever um comentário, ele fala, não, eu vou comentar um capítulo só e meio no meio. Cara, é o seguinte, é o seguinte, Bibo, o lance é que esse livro, ele não é um livro de exegese, ele é um livro de hermenêutica. E aí, talvez eu tenha complicado ainda mais para quem não sabe muito bem a diferença de uma disciplina, de uma cadeira e outra. Mas assim, eu vou tentar simplificar a coisa aqui. O que o Tom Wright está propondo não é uma análise detalhada do significado de Romanos, embora ele toque nesse ponto. O que o N.T. Wright está propondo é uma maneira de abordar o livro, uma maneira de ler, tá? E por Ou isso seja, é ele tá dando para nós aqui nesse livro, No Coração de Romanos, os óculos que ele utiliza para interpretar Romanos. Perfeito. Tá? Esse é o grande lance. Então, se você for olhar recentemente na história recente aí das publicações a respeito de Romanos, o que acontece, cara? Romanos é provavelmente o livro mais comentado da Bíblia, tá? Se pegar comentários, quantos comentários tem o Evangelho de Mateus? Certamente é menos do que Romanos. Quantos comentários bíblicos existem do livro de Levítico? Certamente é menos do que Romanos. Do livro de João, né, do Evangelho de João, certamente é menos do que Romanos. Gênesis, a briga é boa, não saberia te dizer, né? Mas Romanos tem muito. E aí todo comentário de Romanos que você pega, principalmente os técnicos, assim, que saem novos em inglês, acabou de sair o comentarista novo, soltou comentário de Romanos, lá na introdução ele fala, pra que mais um comentário de Romanos, já que tem tanto? Ele admite, mas ele teve um insight num capítulo que justifica todo o comentário do livro inteiro. E a verdade é que a academia se renova, tem artigos novos acadêmicos para serem contemplados, tem discussões novas a respeito de gramática de determinadas passagens, e justifica-se lá. E também tem editora precisando ganhar dinheiro, e por aí vai, né? E tá tudo certo, faz parte do mercado, não tem problema nenhum. A questão é que, percebendo esse cenário, alguns acadêmicos começaram a propor outras discussões. E essa discussão de como ler o livro de Romanos é uma que está em alta. Então não é o N.T. Wright sozinho que está fazendo isso. Então a Beverly Gaventa vai propor isso, a Morna Hooker vai propor isso, entendeu? Tem um monte de gente escrevendo livros sobre como interpretar melhor Romanos, como que você se aproxima melhor do livro. E olha só, Vitor, parabéns aí a Thomas Nelson Brasil, que é um livro que foi lançado ano passado lá fora, e já está aqui para vocês, né? 1 ano. Gente, sério, é que talvez vocês não tenham noção um pouquinho do que é traduzir um livro, você trazer um livro de fora. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que a Thomas Nelson tem feito com o N.T. Wright, porque trouxe o comentário de Gálatas muito rápido pra cá, trouxe esse No Coração de Romanos muito rápido pra cá. Então, assim, tem pego as obras do tio Tom lá e tem, assim, com um intervalo aí de 1 ano, 1 ano e meio, já trazendo pra nossa língua. Isso é maravilhoso, galera. Isso aí tem que ser louvado. E aquele preço, né? A Thomas Nelson consegue fazer um livro desse, né? Vender um preço baratinho. Eu vou até ver aqui enquanto tu fala. Então, e aí o que acontece, Bibo?
Assim, cara, o fato do preço ser barato é incrível, por bom que você trouxe, porque a diferença de custo que você tem de um livro como esse e de um comentário de Romanos é brutal. É justo que um comentário de Romanos seja caro, tá? Mas, pô, se você começar a entender o livro de Romanos, essa proposta é uma proposta muito boa. Mano, R$45. Assim, gente, vale, tá? É barato. Porque esse livro é barato. Exatamente. E aí o que acontece? Algumas propostas, como a da Gaventa que eu mencionei, como do Scott McKnight, é o seguinte, cara, começa a ler o livro de Romanos de trás para frente, que fica mais fácil de entender, porque você vai ter lá no final, no capítulo 16, quem são os destinatários, qual é a real intenção de Paulo de escrever a carta. Então, começa a ler a partir do final, que isso vai ficar mais claro, e realmente fica. A proposta do Wright é o seguinte, cara, começa a ler a partir do capítulo que traz as grandes conclusões, e o capítulo 8 tem isso, o capítulo 8 ele meio que encapsula toda uma argumentação sequencial que vinha vindo do capítulo 1 até o capítulo 7. Tá? O capítulo 1, toda a argumentação do capítulo 1 ao capítulo 7 chega numa espécie de clímax no capítulo 8, em que Paulo, nesse clímax, além de recapitular, ele atinge uma espécie de propósito para o qual ele estava escrevendo tudo aquilo. E a partir do capítulo 8, você tem implicações práticas a partir de tudo que foi argumentado no capítulo 1 até o capítulo 7. Então, é uma espécie de coração argumentativo da epístola. É uma tática retórica, na verdade. Tá? É você olhar dentro da retórica qual que é a grande conclusão, e a carta de Romanos ela tem essa facilidade retórica de você ter toda a conclusão teórica no capítulo 8 e toda a parte prática, que é a implicação do capítulo 8 a partir do 9 até o 16. É uma proposta antiga do Tom Wright do ponto de vista de estrutura da carta, para poder a gente perceber que a carta tem unidade argumentativa, tá? Não é de hoje, e daqui a pouco eu vou falar das novidades que o Tom Wright traz aqui nesse livro. Por que ele escreve um livro em 2023 sobre algo que ele está falando há 40 anos? Por que ele não pega a introdução ao comentário de Romanos que ele fez lá na década de 80 e fica com ela? Por que ele produz um material novo? Mas falando dessa abordagem já lá da década de 80 do Tom Wright a respeito da carta aos Romanos, qual que é a bronca do Tom Wright com algumas abordagens clássicas do livro de Romanos? Fica aparecendo nessas abordagens clássicas que a carta não tem unidade. Daqui até aqui Paulo está tratando de salvação, daqui até aqui ele está falando de santidade ou de santificação, daqui até aqui ele está falando de Israel, e daqui até aqui ele está dando recomendações práticas, tá? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Fica parecendo 4 grandes blocos separados um do outro e que não tem muita conexão. Isso é uma coisa que faz 40 anos que o Tom Wright critica. É um pouco da abordagem do comentário do John Stott, que é um comentário que eu amo, tá? O comentário do John Stott ele tem um pouco essa abordagem um pouco fragmentada, tá? O que é um pouco comum às vezes, né? Você percebe que às vezes até outras cartas de Paulo o pessoal faz muito essa separação e tal. Só que às vezes separa demais e acaba perdendo um fio vermelho que concatena tudo, né? E aí, por falar em fio vermelho, você me lembra da linha vermelha do metrô aqui em São Paulo, que liga o leste da cidade de São Paulo até o oeste da cidade de São Paulo, a linha vermelha, e nós temos a linha azul, que liga o norte até o sul. Quando eu era moleque e pegava muito metrô, essas eram as 2 principais linhas. Hoje o metrô expandiu bastante. Tem linha amarela, a linha verde está bem ampliada em comparação com a época que eu pegava metrô todo dia. E aí o Tom Wright faz uma ilustração com o metrô nesse livro aqui, que é uma ilustração maravilhosa para quem já andou de metrô na vida. Para quem nunca andou de metrô, talvez não faça tanto sentido, mas eu vou arriscar aqui. E essa é uma das novidades que ele traz aqui no livro. Qual que é o grande lance do Tom Wright nesse livro aqui? O que ele fala é o seguinte, que muitas vezes a gente é convidado a conhecer o livro de Romanos como quem conhece uma cidade andando de metrô.
Qual que é o problema de você conhecer uma cidade andando de metrô? É que você anda embaixo da terra, cara. Exatamente. Então você conhece as imediações da estação que você entrou e as imediações da estação que você saiu. Mas o caminho entre as duas estações, você não tem a menor ideia do que estava acontecendo lá em cima. Exatamente. Não vê nada. Você não vê nada. Transportando isso para uma carta como a Carta aos Romanos, ou como o Evangelho de João, isso acontece também. Quem está acrescentando o Evangelho de João aqui sou eu, não é o Tom Wright. Mas com o livro de João, o Evangelho de João, isso acontece direto também. Você conhece alguns versículos famosos. Mas como que Paulo chegou de um até o outro? Você não sabe, você andou debaixo da terra até o outro ali. Exato, cara, exatamente. Então você conhece... Não, ele fala isso ali, você provavelmente conhece Romanos 3:23. No caso, eu que sou luterano, né, que fiz faculdade luterana, com certeza Romanos 1:17. Você conhece, espero que você conheça Romanos 12:2, ele coloca ali. 12:1 e 2, Romanos 5:1, né? Exato, temos, portanto, ou tenhamos paz com Deus. Se você fez seminário, Romanos 5:1 com certeza vai estar, porque é o exemplo de... crítica textual que todo professor de seminário geralmente professor de seminário, quando vai dar o primeiro exemplo de crítica textual, usa Romanos 5:1, temos ou tenhamos, né? É Romano com ômicron ou é Romano com ômega, né? Olha aí, e qual que é, hein? Né? Temos ou tenhamos paz com Deus, né? A sua NVI vai dizer temos. E aí fica a grande discussão que um dia a gente convida o Paulo On ou o Marcelo Berti ou o Guilherme Nunes para fazer essa conversa. Mas aí o que acontece? O Tom Wright chega e fala o seguinte, olha, Romanos 8 é uma espécie de terminal central, assim, sabe? Uhum. Bibo, vamos fazer propaganda para quem mora na Europa? Vamos. Se você mora na Europa, a gente tem um sonho, que é o quê? Levar boa teologia em língua portuguesa para você. Exato. Tá? Uhum. E aí, a gente plantou uma sementinha desse sonho esse ano. Retrospectiva 2024. BTD Londres. Né? Uhum. BTD em Londres. A gente teve um evento e se Deus permitir nos ajudar, a gente vai ter outro em 25. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Setembro, hein? Setembro. Setembro. E se tudo der certo, você que mora na Europa, fique ligado, porque a gente pode ter um BTD lá em Londres. E aí o que acontece? Existem estações de metrô que elas são terminais centrais, que elas conectam tudo. Uhum. E elas são um problema para você navegar nelas, porque quando elas conectam tudo, para você se perder, pegar a linha errada, é dois toques. Mas não se você tiver Vitor Fontana como seu guia. Isso raramente. Acho que aconteceu uma vez lá que tu se perdeu. Acho. Eu me perdi em cima da terra, não embaixo. É verdade. Mas é complexo, cara, complexo. Mesmo com o Google Maps, assim, que é bem informativo, né? Tem o Google Maps do metrô, se eu não me engano. Cara, é muita coisa. Mas pra quem não mora lá, até que eu fiz um trabalho razoável de guia. Muito bom, nossa, sensacional, cara. Super seguro. Me senti super seguro andando contigo por lá, bem de boa. Isso aí é só uma questão de arrogância e autoafirmação. Você se sentiu seguro porque eu pareci seguro. Continue assim, continue. É isso que importa. Mas assim, por que eu tô trazendo essa história de Londres aí? Porque assim, Romanos 8 funciona como um desses grandes terminais centrais que te leva para todos os lugares. E se você conhece um pouco da cidade por cima da terra, você olha ali no mapa das linhas de metrô, você começa a se situar. Opa, daqui eu vou para lá, faltam X estações. Daqui eu vou para colar, faltam só 5 estações. E você começa a se situar. E é um bom lugar para você começar a se situar. Essa é a grande jogada do Tom Wright. Ele fala o seguinte, deixa eu te levar para a estação central e começar a te explicar para onde cada linha vai. E aí depois, cara, você anda por cima da terra e você começa a entender as coisas um pouquinho melhor. É mais ou menos essa a ilustração que... em São Paulo seria a Sé.
deixa eu te levar para a estação Sé. Hoje em dia, isso na minha época, hoje em dia, para a estação Luz também tem essa característica. Tem mais linhas de metrô ali na estação Luz, passando pela estação Luz do metrô. E trem também tem ali e tal. Então, o que acontece? Deixa eu te levar para a Central e a partir daqui a gente vai dando uma olhada em como a cidade funciona. E a gente explica como a cidade funciona. Quando você faz isso, você descobre uma coisa extraordinária. O ponto que conecta Romanos, ou o capítulo 8 a tudo em Romanos, ele é mais missiológico do que ele é soteriológico. Em outras palavras, Romanos tem mais a ver com a missão da igreja do que tem a ver com a doutrina da salvação. E ele tem a ver com doutrina da salvação, mas é muito mais fácil você entender a soteriologia de Paulo quando ela é subordinada ao argumento missiológico do que quando você entende ela solta, tá? Como a gente leu Romanos durante muitos anos em função da sua soteriologia que está lá, ela tá lá, a soteriologia de Romanos está lá. Mas como a gente leu a carta em função da soteriologia e não a soteriologia em função do argumento que Paulo está fazendo, muitas vezes a gente acaba distorcendo passagens e não entendendo o que Paulo está realmente querendo dizer. E tendo dificuldade em encontrar essa unidade na carta. E ela fica parecendo que tem blocos mesmo. Aqui Paulo parou de falar de salvação, né? E ele começou a falar de santificação, é mesmo, é outro tema. Não é bem isso, tá? Aqui Paulo começou a falar de Israel, por quê? Porque Paulo está falando sobre a missão do povo de Deus, tá? E Romanos 8 encapsula essa argumentação. E faz muito sentido Romanos ter um teor missionário, porque, se não me falha a memória, tem a ver, inclusive, com Paulo escrevendo lá, porque quer usar Romanos como, né, um trampolim para... Um brinde à sua conclusão, Bibo. Para quem está apenas escutando aqui, eu estou com um café solúvel coreano em mãos. Olha aí. Que inclusive você comprou num evento de missões, tudo conectado. Eu ganhei num evento de missões e trouxe pra cá. Olha aí que legal. Sensacional. Cara. É um brinde, porque é exatamente isso, tá? Quando Beverly Gaventa, o Scott McKnight, eles sugerem a gente ler Romanos de trás pra frente, lá por Romanos 16, uma das intenções da Gaventa, uma das intenções do Scott McKnight é fazer com que a gente perceba que Paulo tem essa intenção missionária. Olha, eu tô indo para Espanha, eu quero que vocês façam parte disso, por isso eu quero estar presente com vocês aí, ainda não tive oportunidade, porque eu tô fazendo uma coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. E aí você fala, opa, parece que Paulo está tentando estabelecer em Roma uma base missionária similar àquela que ele estabeleceu em Antioquia, quando ele quis evangelizar a região do Levante e da Grécia. Então, se ele está indo para a Europa mais ocidental, Espanha aqui, não leia-se o país Espanha nas suas delimitações geográficas atuais. Espanha aqui é toda a Europa ocidental. Tudo que tem depois de Roma para o ocidente, tá? Saiu da Península Itálica e foi em direção à França, que na época a gente chamaria de Gália, Lutécia, a Península Ibérica e tal. Toda essa região era genericamente chamada de Espanha. Tá? É isso que Paulo quer evangelizar. Aparentemente nunca consegue, isso não chega a se concretizar, tá? Mas Paulo deseja estabelecer Roma como essa base missionária que ele teve em Antioquia anteriormente. E os irmãos da Antioquia como co-participantes das viagens missionárias de Paulo, de cidade em cidade, né? Então, como você já sabe disso, Bibo, a conclusão para você falar, cara, faz sentido. Faz sentido. Então, o capítulo 8 ele meio que organiza isso
E organiza no seguinte sentido: a gente que é reformado, né? Eu sei que você é arminiano, Bibo, mas Eu sou um reformado lato sensu. é um reformado lato sensu. Mas é precisamente. Inclusive existem tradições arminianas que o que eu vou falar, elas abraçam isso que eu vou dizer. Talvez não as tradições arminianas mais pentecostais, mas as tradições arminianas mais holandesas, tal, geralmente elas abraçam algum tipo de história redentiva que tem aquele pacote de criação, queda, redenção, consumação. Que é uma coisa típica da teologia reformada, típica da teologia reformada holandesa, geralmente mais associada ao calvinismo, mas tem muitos arminianos continentais que aderem a esse pacote para explicar a Bíblia, né? Romanos parece adicionar uma outra parte que a gente esquece, né? Criação, queda, Israel, redenção e consumação. Tá? Romanos parece acrescentar isso. Muitas vezes a gente vai para Romanos e não consegue explicar 9 a 12. 9 a 11, melhor dizendo. O que esse pedaço está fazendo aí? É que Paulo não se esquece de Israel, cara. Paulo não se esquece de Abraão. Olha, você tem Adão e você tem Abraão, que é a segunda tentativa, ou o segundo plano, ou na verdade o plano que aponta para Cristo, como Adão apontava para Cristo, de que o ser humano é convidado a reger essa terra. Então, o ser humano é convidado para reger essa terra em Adão e falha. O ser humano é convidado para reger essa terra em Abraão e falha. O ser humano é convidado para reger essa terra em Cristo, e em Cristo cumpre-se aquilo que foi prometido a Abraão e aquilo que é redimido em Adão. Então, precisa passar por Israel, porque o plano passa por Israel. E aí é que o plano é missional. Entendi. Vitor. Porque é a missão de Deus nessa terra caída, que ele criou originalmente boa. Sensacional. Ó, Vitor, isso aqui, né, enfim... Isso culmina com o que você vai falar aí agora, eu acho. Eu ia puxar o versículo aqui que a gente abriu o episódio e explicar o porquê que talvez, qual é a luz que outros, né, e o Tom Wright inclusive cita a contribuição de outras pessoas, mas antes eu queria dizer o seguinte, como é que ele pensa, né, como é que ele divide o capítulo 8? Ele divide o capítulo 8 em 3 sessões. Que é primeiro, versículos de 1 a 11, não há condenação por causa da morte do Messias e do poder vivificante do Espírito. Versículos 31 a 39, não há condenação, porque nada pode nos separar do amor de Deus, manifestado na morte, ressurreição e ascensão de seu Filho. Entre essas duas partes, os versículos 12 a 30 explicam que o Espírito fornece não apenas a garantia da filiação e herança, mesmo quando estamos em meio aos gemidos de toda a criação, mas também o modo presente da vocação humana dada por Deus. Pelo Espírito, os seres humanos redimidos têm um papel decisivo a ser desempenhado dentro dos propósitos de Deus. Assim, dos versículos 1 a 11 e de 31 a 39, Paulo apela para a realidade objetiva da morte, ressurreição e ascensão do Filho e do dom do Espírito. E nos versículos 12 a 30, ele mostra a realidade subjetiva da obra do Espírito, moldando os crentes à imagem e especialmente à morte do Filho, com o objetivo de dar dignidade aos seres humanos, a glória, portadores da imagem de Deus, os quais participam do projeto divino da nova criação. Aí é que está o problema, Bibo. Sabe qual que é o grande lance? É que quando o Tom Wright vai usar, e Paulo vai usar essa linguagem participativa, se eu vou para a carta de Romanos, pensando que Romanos é sobre soteriologia, eu vou ter calafrios. Por quê? Cara, isso aí é pelagiano. Tá? Para o ouvinte que não está habituado com esse tipo de discussão, deixa eu esclarecer o que eu estou querendo dizer aqui, ou o que eu estou dizendo aqui. Cara, a salvação, ela é dada por Deus. Se você é calvinista ou se você é arminiano, você vai acreditar nisso, tá? Que a salvação, ela é dada por Deus. Às vezes se faz uma caricatura dos arminianos como se os arminianos fossem pelagianos e não são. Então, assim,
seja você assembleiano arminiano, seja você um batista arminiano, seja você um reformado carismático, seja você um presbiteriano cessacionista, você acredita que a salvação ela é dada por Deus. E aí quando você inclui determinadas linguagens de participação, como a gente ouviu agora, às vezes pode dar calafrios quando isso está em Romanos, porque você pensa assim, poxa, Romanos é sobre salvação? E quem diz que a participação da salvação é do ser humano é o herege do Pelágio, que Agostinho Exato. combateu. Uhum. É. Só que não é sobre salvação que o Tom Wright está falando aqui, e nem que Paulo está falando aqui. O Tom Exato. Wright e Paulo estão dizendo, a salvação é dada por Deus, que nos convida a participar de uma nova criação que ele iniciou. Exatamente. E essa participação é missional. Tá? Uhum. Essa Sensacional. é disso que Paulo está falando. Olha, você é redimido por Deus, você é santificado por Deus, e nessa santificação, Deus te convida a participar de uma redenção que é cósmica. Ele te convida a participar de uma nova ordem em que Cristo cumpre aquilo que foi dado como missão a Adão e que foi prometido a Abraão, de que Deus criaria esse mundo para o ser humano e que o ser humano seria convidado a cuidar desse mundo. Agora, em Cristo, nós somos empoderados pelo Espírito para, por meio da nossa santificação, participar dessa nova criação que Deus sugere ao ser humano. Exatamente. Uhum, uhum. Então não é como se você estivesse participando da sua salvação, não. Uhum, uhum. A sua salvação quem te deu foi Deus. Se você é calvinista ou arminiano, o que vai mudar nessa história não é o Tom Wright que vai resolver aqui com o coração de Romano. E aliás, gente, assim, ó, eu acho que a nossa audiência, ela tá um pouco mais vacinada com essas coisas. Eu imagino, tá? Mas eu me assusto com alguns comentários. Mano, eu tô soltando uma série de vídeos sobre Natal. E, cara, tem um comentário lá que eu até queria achar esse comentário, porque o cara conseguiu transformar uma discussão nada a ver em arminianismo e calvinismo. Ou seja, ele usou... O cara falando sobre salvação. E ele falou assim, ó... isso aí, ó... O fato de tu ter que falar isso aí é a maldição dos arminianos do Brasil e tal. Eu falei, mano, como é que o cara... Eu tô falando que Jesus salva, né? E que é um presente que a gente recebe. E o cara transforma isso numa discussão de arminianismo e calvinismo. Eu acho que a audiência do BTcast já entendeu que a Bíblia, que a soteriologia transcende essa discussão arminianismo, calvinismo e tal. E assim, cara, como história da igreja, como história do pensamento teológico, eu acho uma discussão super válida. Beleza. Com certeza. Assim, é super ok, e a gente pode sentar e discutir sobre isso, sabe? Agora, tá voltando, e aqui eu tenho que fazer esse parênteses meio chatinho, mas infelizmente é uma realidade, cara. Eu percebo, e eu acho que você tá percebendo isso também, algoritmicamente falando, Bibo, que está voltando uma discussão infantil a respeito desses temas. Tá, parece que acho que a cada 10 anos ela vem, né? Não sei. Ela se recicla. Em que os atores infantis dessa discussão voltaram a ganhar repercussão. E que os antigos atores infantis dessa discussão amadureceram e tem novos nomes agora que entraram nessa história de que é a maldição arminiana ou é o calvinismo diabólico e assim sucessivamente. E como o algoritmo privilegia esse tipo de comportamento, surgem novos papas dessa história. E aí eu queria dizer uma coisa, se você é arminiano ou se você é calvinista, se você está usando esse paradigma arminiano versus calvinista, pressupõe-se que você é protestante. Se pressupõe-se que você é protestante, você não tem papa. Olha aí. Fica aqui a minha provocação. Tá? Exato, exatamente. Fica aqui a minha provocação, tá? Tu quer escolher um ídolo intelectual? Cara, na boa, o prejudicado é só você. Tá? E aí mas eu não enfim, vou... Vitor, vamos lá. Ó, chato. A galera... Não, deixa eu voltar porque eu não perdi o fio da meada. Eu consigo retornar aqui. E aí o que acontece? Se você, sendo calvinista ou sendo arminiano, você percebe
que, beleza, Deus conquistou a salvação para você. A diferença entre calvinista e arminiano é a participação na resposta a essa salvação. Daí você vai para um livro de teologia sistemática bom e você vai perceber qual a diferença que arminianos e calvinistas dizem a respeito de como essa resposta se dá. Mas se você percebe que Deus conquistou essa salvação para você por meio da graça, e a partir do momento que Deus conquistou essa salvação para você por meio da graça, ele te convida para uma missão que é dele, como que essa missão se desenrola no mundo é a preocupação central de Paulo na carta. E aí entra o versículo que você estava querendo mencionar, Bibo. Boa. Vamos lá, então? Que é o versículo que a gente abriu aqui. E, ó, gente, a gente já vai liberar vocês pra ceia. Acalmem. É mais 10 minutos de podcast. Vocês estão liberados pra ceia de Natal, tá bom? Mas segura aí. Porque eu comecei cantando Fernanda Brum aqui, né? Que é o texto clássico. Eu não sabia que era Fernanda Brum essa música, olha só. Enriquecendo minha cultura gospel, Bibo. Pronto, obrigado. Mano, Fernanda Brum, velho. Aí, ó, isso aqui, ó, CDzinho de capa vermelha, se não me engano, até. Amava aquele Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo. Putz, deixa eu só falar mais uma coisa antes de sair pra esse versículo. Última, que é importante, cara. Quando o N.T. Wright organiza isso dessa forma, isso não é uma exclusividade dele, nem é ele que faz isso sozinho, não é novidade, tá? É só uma organização que é acessível para a igreja e positiva, ela é benéfica. Cara, o Tom Wright restaura também o papel da pneumatologia dentro do livro de Romanos. Tá? Verdade. No trecho que eu li ficou bem claro isso aí. Uhum. Então, cara, isso é outra coisa importante. Por quê? Porque traz Romanos para um campo comum que os nossos irmãos pentecostais carismáticos e vamos botar os tradicionais todos num pacote só, pentecostais, carismáticos tradicionais vão poder concordar. Para fazer missão precisa do poder do Espírito. Pronto, sensacional. Vamos combinar esse negócio, gente? Que para fazer missão precisa do poder do Espírito, e quando a missão acontece, o que nós estamos vendo é o Espírito agindo nessa terra, aqui e agora, e realizando maravilhas. O nome que a gente vai dar para essas maravilhas pode variar, como a gente articula isso teologicamente pode variar, mas vamos combinar que missão acontecendo no campo, para valer, com vidas sendo salvas, com gente sendo transformada, com restaurações acontecendo. Vamos combinar que isso é o poder do Santo Espírito vivo no nosso meio, e isso é um privilégio extraordinário. Combinado. Com ousadia. Eu vou mover no sobrenatural. Reconhecendo agir sobrenatural. Boa. Tá? É isso, cara. É disso que Paulo tá falando. E acho que essa é uma das grandes contribuições do Tom Wright para fazer teologia acontecer na igreja. Toda a discussão de Romanos não é uma discussão morta a respeito de partidos soteriológicos. Não! É discussão de como a gente é empoderado pelo Espírito Santo uma vez que a gente recebeu a nossa salvação de graça, e então a gente percebe, é um privilégio poder participar do reino. Então vamos, e quando a gente vai, o Espírito nos propele a ir. E a gente observa o Espírito agir. E isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Sensacional. Vitor, liberar a galera pra ceia, só explicar, né? A gente lê, inclusive a tradução tá aqui, todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é a contribuição do Wright, entre outros, né? Mas o Wright traz isso para nós aqui, em relação à tradução desse versículo, que inclusive ele também acreditou, como esse tradutor aqui, entre outros, que a gente lê, né? Cara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mano. É isso. E a gente usa esse texto como aquele coringa para explicar alguma coisa que tá dando errado na vida. Não, mano, mas tudo coopera para o bem, velho. É quase gnóstico isso daí, né, cara? A gente encaixa. Assim... qual que é o problema de ler o texto traduzido dessa forma? O problema de ler o texto traduzido dessa forma é que não faz jus ao texto grego, tá? O texto grego sugere trabalhar com e não trabalhar para. Sensacional, hein? Tá? Eu achei isso maravilhoso. E aí, o que acontece, cara? Se você lê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
resuminho clássico de uma boa parte das traduções tradicionais para essa passagem, fica parecendo um sinônimo de relaxa que tudo vai dar certo. Ou assim, ou tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Isso, não. Fica tranquilo. Você ama Deus? Fica tranquilo que no fim o bem sempre vence, tá? Exato. A teologia do fantasminha do He-Man, cujo nome me escapa agora. O bem vence o mal, espanta o temporal, o azul e o amarelo, tudo é muito belo. Esqueci o nome do fantasma do He-Man. Agora também vai ter gente que vai me condenar. Rodrigo Leitão, desculpa por esquecer o nome do fantasma do He-Man, que alguém que vai me cobrar isso daí. Mas a música, pelo menos eu lembrei, hein? O bem vence o mal, espanta o temporal. Que, cara, pode até ter um pouco de verdade nisso, mas é quase um negócio gnóstico. É como se as coisas trabalhassem para que tudo dá certo, e o texto parece dizer outra coisa. O texto traduzido do grego parece dizer o seguinte, cara: sabemos na realidade que Deus opera todas as coisas de forma conjunta para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, seu propósito é uma das chaves interpretativas aqui, de acordo com o que ele planejou, de acordo com a missão dele, de acordo com o propósito dele. As pessoas foram chamadas e assim o amam. Então, Deus opera o bem, Deus opera todas as coisas de forma conjunta para o bem daqueles que o amam. É Deus quem está operando. E quando a gente chama essas pessoas segundo o seu propósito, existe uma coparticipação, não na salvação, mas na missão, de fazer com que esse bem aconteça, de fazer com que esse bem seja experimentado, de fazer com que esse bem se concretize no mundo. Deus está fazendo o bem num mundo que experimenta a queda, e ele chama aqueles que o amam para participar desse bem. Ele chama verdadeiros missionários. E, cara, posso te falar? Para mim, essa é a grande chave de paz entre arminianos e calvinistas. Sabe por quê? Porque aqui a gente entende que a eleição, a predestinação, da maneira como você quiser entender, ela não é um motivo de divisão entre crentes. A eleição, a predestinação é usada por Paulo como uma mola propulsora para que a gente entenda que a gente foi chamado para uma obra extraordinária, de um já e um ainda não incrível, de uma tensão escatológica em que Deus constrói uma nova Jerusalém que vem, em que Deus constrói um novo céu e uma nova terra que a gente ainda não experimenta, de que Deus constrói novos corpos que nós ainda teremos, mas que novas criaturas Ele já construiu. E nós já somos. Sensacional, né? Até o tio Tom aqui na página 167, Vitor, ele fala que ele gosta da antiga tradução da RSV, né, da Revised Standard Version, que diz assim: em tudo Deus trabalha para o bem com aqueles que o amam. Tipo, Deus trabalha com aqueles que o amam. Daí ele vai explicar uma série de questões aqui do grego também que possibilitam essa tradução, né? Inclusive ele continua dizendo o seguinte, olha só: e isso significa que Deus trabalha não apenas para aqueles que o amam, como se essas pessoas fossem simplesmente os destinatários passivos de sua benevolência contínua, mas que ele trabalha com aqueles que o amam. Cara, isso é muito legal. Em outras palavras, se você desloca isso da salvação... vai lá. Deixa eu ver. Em outras palavras, ele está afirmando que o trabalho e a luta atual daqueles que amam a Deus, a quem Paulo acaba de se referir, e que são eles próprios partes do que está acontecendo por meio da obra do Espírito neles, contribuem ativamente no tempo presente para a operação geral de Deus em seus propósitos. Cara, isso é muito legal. Precisamente, em seus propósitos missiológicos, éticos. Tá? Se você faz a leitura missiológica desse texto, você não tem crise soteriológica aqui. Deus trabalha... porque ele fala sinergia, mas cara, não é sinergia para salvação, é sinergia para promover a salvação dos outros. É sinergia para promover a restauração das coisas, cara. Exato, essa é a melhor. Não tem nada mais kuiperiano do que isso. Não tem nada mais kuiperiano do que isso, cara.
Se você quiser uma visão super calvinista, super reformada, né? Tá aí a teologia reformada holandesa, bavinquiana, pra gente lidar com essa realidade. Das esferas nas quais o ser humano empoderado pelo Espírito atua pro bem da comunidade. É Tim Keller, bro. E, gente, olha só, o tio Tom, ele sabendo que a gente ia implicar com essa palavra sinergia e tal, não sei o que, ele sabe, ele conhece a discussão reformada, o Wright lê John Piper, entendeu? Então, assim, ele sabe, ele tá dizendo assim, gente, mas vocês estão preocupados aí com sinergismo e essa coisa toda e tal, mas olha só, mas o ponto é que aqui, como nos outros lugares em que ele usa a palavra, Paulo não está falando sobre como a salvação é realizada. Entendeu? Então não é uma discussão sobre como a salvação é realizada, mas é sobre como Deus está agindo no mundo e conta com os seus eleitos. Eu tava conversando com meu cunhado. Vocação da comunidade. Nossa, desculpa, Vitor, que eu tava lendo aqui. Romanos 8 está falando sobre da vocação da comunidade salva. Não está discutindo a salvação. É a vocação da comunidade salva. Nossa, sensacional. Predestinados para quê? Para serem enviados como ovelha ao matadouro. Romanos 8. Exatamente. Tá? Sensacional, é isso, cara, é isso. Bibo, eu vou esperar você chamar as considerações finais para falar o que eu vou falar. Agora, pra galera ir pra ceia de Natal, Vitor, agora, vamos. Meu cunhado é da igreja metodista, tá? E portanto arminiano. E aí, com o cunhado, na verdade, ele é namorado, noivo, e eu quero muito que seja marido, da irmã da Bruna. Ah, legal. Matheus Yabi é um sujeito sensacional, Bibo, novinho, com uma cabeça extraordinária. Sabe, tipo o Leonardo Cruz da vida? Que você fala assim, pô, com essa idade tem essa cabeça aí? De onde veio tudo isso? Né? São dois irmãos, o Matheus e o Vitor, os dois são extraordinários. E aí eu tava conversando esse final de semana com o Matheus e ele tava falando assim, cara, meu irmão tem escutado muito Jonas Madureira, a gente tá meio que apaixonado por essa coisa, mas as coisas que a gente ouve você falando, o Jonas falando, quando a gente chega, às vezes, na nossa igreja, cara, tem uma dissonância teológica e às vezes é difícil a gente conviver e encaixar, né? Gente, esse tipo de texto do Tom Wright é o tipo de texto que faz com que a gente se regozije na diversidade metodista e presbiteriana e batista reformada. Porque aqui a gente se encontra na missão. E não é uma visão ursinhos carinhosos do tipo, cara, vamos esquecer as nossas diferenças e se abraçar nas nossas semelhanças e porque fica tudo muito mais fácil dessa forma. Pelo contrário, é um convite às dores das diferenças. Na medida em que eu descubro a riqueza das articulações teológicas dos meus irmãos de diferentes tradições, eu sou convidado a experimentar o poder do Espírito na minha comunidade local, sabendo que ela é diferente da comunidade do Jonas, sabendo que, no meu caso presbiteriano, é diferente do que o Bibo experimenta na Onda Dura, que é diferente do que o meu cunhado Matheus experimenta na igreja metodista dele, e nas dores dessas divergências teológicas que a gente se debate e é convidado a discutir, a gente se abraça no extraordinário do poder do Espírito da missão. Sensacional. Tá? É outra parada. Ele vai ser convidado a, talvez simpatizando com uma argumentação do Jonas, que é diferente do que ele vê lá na metodista, ele vai ser convidado a falar assim, beleza, eu acho que essa articulação do Jonas é melhor do que a que a gente tem na nossa tradição, mas como ela me informa melhor para ser mais parecido com Jesus e empoderado pelo Espírito para fazer missão aqui. Sensacional, sensacional. Cara, que se não levar para missão, aí tem que ler 1 Coríntios 13 de novo, entendeu? Se não levar para missão é só barulho mesmo, cara, só barulho. Sensacional. Vitor, tu é o cara, tu sabe, né, mano? Gente, No Coração de Romanos, N.T. Wright, um mergulho profundo na mais importante carta de Paulo, tá bom?
Livro que foi lançado em 2023 lá e a gente tem aqui em 2024. Muito obrigado, Thomas Nelson. Galera, tá menos de R$50 aqui na data da gravação desse episódio, tava menos de R$50. Não adianta eu falar como é que vai estar agora, porque, né, a Amazon, ela varia. Mas é capaz de você entrar e tá mais barato do que eu vi aqui, porque tava só com 18% de desconto quando a gente viu aqui. Mas é um livraço para você fazer um mergulho na teologia paulina e sim... Eu quero convidar, assim, é legal que você esteja descobrindo a teologia reformada, a soteriologia reformada, só que é o seguinte, toma cuidado para você não se fechar nessa caixa e, por exemplo, né, o pessoal chamava o N.T. Wright de N.T. Wrong, sabe? Cuidado para não se fechar, sabe? É bom, gente, é bom ler outras argumentações e você percebe que ela tem sentido. E sim, eu acho que o Vitor matou a pau, o campo missionário é onde a gente se encontra, tá bom? E o N.T. Wright te ajuda a ter uma visão bem legal, bem bacana. Eu acho que ele acerta mesmo aqui no coração de Romanos, tá bom? O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no nosso canal no YouTube. Beleza? No Coração de Romanos, de N.T. Wright, da Thomas Nelson Brasil. Gente, feliz ano novo, né? Natal, hoje é Natal, amanhã. Interrompemos a programação para dizer o seguinte, vocês estão me ouvindo aí falar no podcast, ceia de Natal, véspera de ceia de Natal, só que esse podcast ele saiu já hoje no dia 20 de dezembro, e não no dia 23 ou no dia 24, como estava programado. Não, a gente quis adiantar para que você possa passar, porque assim, eu sei que tem gente que espera o BTcast, e quando tem um BTcast novo já quer ouvir, então, para que essa pessoa curta a ceia de Natal tranquilamente, sem preocupação de se está ou não ouvindo o BTcast, fique tranquilo, que a gente soltou já antes, para você poder ter a ceia de Natal tranquila aí com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta e se importa, tá bom? Deus abençoe, mas continua ali as finalizações. E Vitor, que em 2025 a gente possa estar junto de novo, mano. Estaremos. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, galera. Tamo together e a gente volta lá por meados de janeiro, tá bom? A gente tem que dar uma descansada, que você descanse também. E saiba que da onde saiu esse BTcast tem mais de 600 episódios lá para você ouvir e conferir no nosso site ou no Spotify ou no Podcast Addict. O Podcast Addict é um aplicativo de podcast e lá tem quase tudo praticamente. No Spotify não tem alguns, no YouTube também não tem todos, mas no nosso site, bibotalk.com, você tem todos os nossos episódios para baixar e ouvir e maratonar. Deus abençoe, até a próxima se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.